Continuando com os exercícios do capítulo Teoria Elementar do rotor de uma bomba centrífuga, vamos resolver agora o exercício número 3, que trata sobre o cálculo da potência útil usando a geometria do rotor. O enunciado do exercício diz: uma bomba centrífuga de água com rotor de 15 cm de diâmetro e escoamento radial puro de entrada é operada a 1750 revoluções por minuto. As pás do rotor são curvadas para trás, com β2 igual a 65 graus, e tem uma largura axial de B2 igual a 2 cm. Se a vazão volumétrica é de 225 m3 por hora e o rendimento hidráulico de 0,86, determine a altura de elevação e a potência útil. Então, segundo o enunciado, temos os seguintes dados. Temos N minúsculo, que são as rotações por minuto do rotor, a vazão em metro cúbico por hora, que transformamos em metro cúbico por segundo, o diâmetro do rotor, que é igual a 15 centímetros, que em metros dá 0,015 metros, B2, que é igual a 2 centímetros, ou 0,02 metros, o ângulo do rotor, o β2, igual a 65 graus, e epsilon igual a 0,86. Nos pede determinar a altura de elevação e a potência útil. Então, estamos frente à determinação de algumas características específicas da bomba em função da geometria do seu rotor. Como podemos observar no esquema, o rotor é uma parte interna de uma bomba centrífuga que apresenta algumas características geométricas que são importantes e relevantes para o cálculo de grandezas específicas. Também devemos lembrar que a altura de elevação é a energia total que o rotor fornece a cada quilogramo-força de líquido, e a altura útil é a energia que a unidade de peso de líquido adquire na sua passagem pela bomba. Em outras palavras, o rotor é projetado através da geometria, das suas pás, do ângulo, do diâmetro, das rotações por minuto, com a capacidade de entregar uma determinada energia, que é chamada de energia total de elevação, ou energia de elevação. Entretanto, o líquido, ou a água que passa através do rotor, adquire uma energia útil, que é sempre menor que a energia fornecida pela bomba, ou nesse caso, pelo rotor. Parte dessa energia é perdida e não é aproveitada pelo líquido que passa através do rotor. Então, os dados fornecidos pelo enunciado são os seguintes. Vamos chamar a atenção a um dos dados, que é o B2, que não significa nada mais do que a altura da pá. Então, no esquema, podemos observar uma pá que apresenta uma curvatura específica. No bordo de entrada do rotor, temos uma altura definida como B1, que é a altura da pá. E no bordo de saída do rotor, temos outra altura que é sempre menor, que é definida como B2. Pela convenção dos símbolos, foi definido inicialmente que 1 é designado a qualquer variável que corresponda ao bordo de entrada do rotor e 2 a qualquer variável que corresponda ao bordo de saída do rotor. Precisamos determinar a altura de elevação. Para o cálculo da altura de elevação, é preciso definir uma equação que correlacione os aspectos geométricos do rotor em função de algumas variáveis que podem ser extraídas dessa geometria. Então, aqui temos a vista horizontal de um rotor, onde podemos identificar algumas partes, como a boca de entrada, ou também chamada de bordo de entrada do rotor, o diâmetro do rotor, ou também chamado de bordo de saída do rotor. Todo rotor é provisto de pás. Aqui apresentamos esquematicamente uma única pá, e que no seu percurso da posição A1, A2 para a posição A'1, A'2, ela desloca uma partícula de fluido através de uma trajetória que é definida como a trajetória absoluta da partícula líquida. Todo rotor é provisto por um movimento giratório ou velocidade angular. Temos o diâmetro da boca de entrada do rotor, definido como D1, e o diâmetro do rotor, definido como D2. Quando a partícula entra em contato com o rotor, ela apresenta alguns componentes vetoriais que são muito importantes. Primeiro apresenta
um vetor que corresponde à velocidade periférica na entrada do rotor, definido como U1. Depois apresenta um vetor que corresponde à velocidade relativa da partícula. Depois temos a soma geométrica desses dois vetores, definida como V1, que é a velocidade absoluta na entrada da partícula no rotor, e o ângulo α1, formado pela velocidade periférica, formado pelo vetor velocidade periférica e pelo vetor velocidade absoluta. Além disso, a prolongação oposta do vetor velocidade periférica forma um ângulo β2 com o vetor velocidade relativa. Então, tanto na entrada quanto na saída, a partícula vai apresentar os mesmos componentes, entretanto com módulos diferentes. Na saída, a partícula apresentará uma velocidade periférica, U2, uma velocidade relativa, W2, a soma geométrica desses dois vetores, definida como V2, que é a velocidade absoluta da partícula, que forma um ângulo α2 com a velocidade periférica. A prolongação oposta da velocidade periférica forma um ângulo β2 com a velocidade relativa. E são esses dois diagramas os que serão utilizados para definir uma equação que nos permita calcular a altura de elevação. Então, isolamos o primeiro diagrama de velocidades, que corresponde a uma partícula entrando no bordo de entrada do rotor, e o segundo diagrama de velocidades, que corresponde à mesma partícula saindo pelo bordo de saída do rotor. Retomamos esses dois diagramas e podemos observar que o vetor velocidade absoluta na entrada e na saída, que é formado pela soma geométrica do vetor velocidade periférica e do vetor velocidade relativa, pode ser decomposto em uma componente periférica definida como VU1 e em uma componente meridional definida como VM1. Isso tanto para a entrada quanto para a saída. Então, em função destes componentes vetoriais que dependem especificamente da geometria do rotor, e quando se fala da geometria do rotor, estamos nos referindo aos ângulos β1 e β2, é que é possível extrair a equação fundamental das bombas centrífugas, ou também chamada equação de Euler. A equação de Euler permite calcular a altura de elevação e ela está em função da velocidade periférica na saída, vezes o componente periférico da velocidade absoluta, menos a velocidade periférica na entrada, vezes o componente periférico da velocidade absoluta na entrada, sobre a aceleração da gravidade. Definimos anteriormente que para o cálculo da altura de elevação, precisamos utilizar a equação de Euler. Entretanto, o enunciado nos diz que o escoamento na entrada deve ser considerado como radial puro. Isso significa um ângulo α1 igual a 90 graus. Sabemos por definição que o ângulo α1 é o ângulo formado pelo vetor velocidade absoluta em 1 e o vetor velocidade periférica em 1. Se o ângulo α1 for igual a 90 graus, então o componente meridional da velocidade absoluta será igual à própria velocidade absoluta. E o componente periférico será igual a zero, já que não terá uma projeção, o vetor velocidade, no eixo periférico, ou na parte periférica, ou no sentido da velocidade periférica. Consequentemente, se substituirmos este valor de componente periférico na entrada igual a zero na equação de Euler, este termo daqui se elimina e ficamos com uma equação de Euler simplificada. E chamamos atenção para esta equação porque somente será válida quando o escoamento for radial puro na entrada. Em outras palavras, quando α1 for igual a 90 graus. Então, temos a equação simplificada de Euler. Precisamos da velocidade periférica na saída e do componente periférico da velocidade absoluta na saída. Começamos com o cálculo da velocidade periférica. Existe uma equação que correlaciona a velocidade angular e o raio da boca de entrada do rotor. Para o caso do bordo de saída do rotor, a velocidade periférica U2 é igual à velocidade angular vezes o raio 2. A velocidade angular
pode ser substituída pela expressão 2π vezes n, o número de revoluções por minuto, e que dividimos por 60 para transformar em revoluções por segundo. E o raio fica sendo igual ao diâmetro sobre 2. Então, a equação final para a velocidade periférica fica sendo igual a π vezes o número de revoluções por minuto vezes o diâmetro 2 sobre 60. Dos dados do enunciado, temos o número de revoluções por minuto, 1750, temos o diâmetro do rotor, 0,015 metros, e temos a altura da pá no bordo de saída de 2 cm ou 0,02 metros. Precisamos das duas primeiras informações, substituímos na equação e temos que a velocidade periférica no bordo de saída do rotor é de 13,7 metros por segundo. Retomamos a equação de Euler simplificada e precisamos calcular agora o componente periférico da velocidade absoluta em 2. Para isso, retomamos o diagrama de velocidade da partícula no bordo de saída do rotor. Sabemos que ela apresenta um componente periférico, um componente relativo, e a soma desses dois componentes nos dá a velocidade absoluta na saída. A velocidade absoluta na saída, ou V2, pode ser decomposta no seu componente periférico, VU2, e no seu componente meridional, VM2. Então, precisamos de uma expressão matemática, neste caso será uma expressão trigonométrica, onde esteja incluído o componente periférico da velocidade absoluta, pois é o valor que precisamos para o cálculo da altura de elevação. A partir desse diagrama, então, podemos extrair o seguinte triângulo retângulo, que está formado pela velocidade relativa em 2, pelo componente meridional da velocidade absoluta em 2, o que seria este triângulo de aqui, e este trecho de aqui que corresponderia a este trecho de aqui, é o mesmo, que não é nada mais do que o 2 menos VU2. Então, utilizamos uma expressão trigonométrica onde esteja embutido a expressão VU2. Essa seria tangente de beta2. A escolha de tangente de beta2 é porque, primeiro, beta2 é um dado fornecido. Segundo, o 2 é possível de ser calculado. VU2 é a nossa incógnita e VM2 também é possível de ser calculado. Deixamos em evidência VU2, que é a nossa incógnita, para determinar a altura de elevação. E para determinar esse valor, sabemos que precisamos de U2, ou velocidade periférica no bordo de saída, tangente de beta2 e VM2. Vamos começar com o cálculo de VM2, ou componente meridional da velocidade absoluta. Para esse cálculo, sabemos que a vazão é igual à área vezes a velocidade. É possível calcular o componente meridional da velocidade absoluta se assumimos que para a equação da descarga sendo igual à área vezes a velocidade que interessa, ou a velocidade responsável pelo escoamento, será o componente meridional da velocidade absoluta. Em outras palavras, quando vemos um rotor na sua vista horizontal, aqui temos a boca de entrada do rotor, o bordo de entrada do rotor, o bordo de saída do rotor, a água ou líquido escoará ou terá sua descarga nesse sentido na entrada e neste sentido na saída. E esse sentido perpendicular à circunferência formada no bordo de entrada e no bordo de saída corresponde ao componente meridional da velocidade absoluta. Isso pode ser também observado num esquema onde temos a boca de entrada do rotor e o bordo de saída do rotor, com seu diâmetro e a altura da pá no bordo de saída. Então, podemos substituir a área, que corresponderia à área da lateral de um cilindro, para o caso do escoamento calculado no bordo de saída do rotor, que é igual a π d2, que é o comprimento da circunferência, vezes b2, que é a altura do cilindro, e vezes o componente meridional da velocidade absoluta em 2. A partir desta equação, o que nos interessa é o componente meridional da velocidade absoluta. Deixamos ele em evidência. Sabemos que pelos dados do enunciado temos a vazão, temos o diâmetro e temos a altura
da pá no bordo de saída do rotor, substituímos na equação e obtemos finalmente um valor de Vm2 igual a 6,63 metros por segundo. Com esse valor de Vm2, agora podemos substituir na equação de VU2, substituindo o valor de U2, já foi calculado previamente, Vm2 é 6,63, o valor de Vm2 é 6,63 sobre tangente de 65. Resolvendo a equação, temos que o componente periférico da velocidade absoluta no bordo de saída do rotor é 10,6. Retomamos a equação da altura de elevação para o caso simplificado, entrada radial. Temos os valores do componente periférico da velocidade absoluta na saída, ou no bordo de saída do rotor. Temos a velocidade periférica no bordo de saída do rotor. Fazemos a substituição, encontramos um valor de 14,8 metros, que é a energia que o rotor entrega ao líquido, seja água ou outro líquido, para que ele possa ser escoado. Agora vamos calcular a altura útil. Então sabemos que nem toda a energia que o rotor entrega é absorvida pela água. Somente uma parcela ou uma parte dessa energia é absorvida, que é igual à altura útil. Então existe uma correlação que diz que a razão entre a altura útil, que é a energia que a água absorve do rotor, sobre a altura de elevação, que é a energia que o rotor entrega à água, é igual a um rendimento hidráulico. Consequentemente, a altura útil é igual ao rendimento hidráulico vezes a altura de elevação. Foi fornecido como dado um rendimento hidráulico de 0,86. Geralmente oscila entre 0,86 e 0,88. Substituindo os valores, temos uma altura útil de 12,7 metros, o que corrobora que, de fato, o que se entrega, o que o rotor, pela sua geometria específica, entrega à água, não é o que ela absorve. Há uma perda nessa energia, um consumo menor, devido às perdas hidráulicas. O cálculo da potência útil é feito através desta equação, que é válida para a água, que nos diz que a potência útil em cavalo-vapor é igual a 1000 vezes a descarga vezes a altura útil sobre 75. Sabemos que a descarga é 0,0625 metro cúbico por segundo. Substituímos os valores. Sabemos o valor da altura útil igual a 12,7 metros. E encontramos uma potência útil de 10,6 cavalo-vapor. Então, a energia que o rotor entrega, que é definida como altura de elevação, não é a mesma energia que a água absorve na sua passagem pelo rotor em direção à tubulação de recalque.